Hello. 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 Os críticos apresentam PG Talk. Olá, boa noite a você que gosta de um bom papo na quarta-feira à noite. Tem que aproveitar, porque de vez em quando a gente não vai ter tanto assunto assim para discutir, para falar sobre sexo, drogas e rock and roll. Como esse não é o tema do programa de hoje, há algumas semanas eu entrevistei e fui participar do lançamento de um programa divertidíssimo, né, que é Dois Malucos no Meio do Mato, que seria a minha tradução do programa. Mas eu não vou falar muito sobre, porque eles vão dar todas as dicas do lado do Discovery Plus, né? Vou falar tudo. Então, nós temos aqui o Luciano Tigre e o René Murad. Cadê os dois? Estão aqui. Aê! Salve! Selva! Selva, é verdade. Olha, eu queria... Qual a altura desse paredão? Que absurdo esse lugar. Cara, não tô vendo nada aqui. Nem o sinal de civilização. Eu vou fazer a exploração, vou ver o que esse lugar aqui tem e já vou focar no abrigo. Peguei uma iguana. Vai subir mesmo? Já tô lá em cima. Desce, vambora. Não se arrisca, não. O Luciano tá muito desconfiado com o meu abrigo. Tem certeza disso? Você vai por aí, então, que eu vou pegar meu rumo por aqui, cara. Eu não vou assumir esse risco. Ei. Pô, Renê, pra que com tanta sede ao pote? Minha mãe ficou em casa, tá? Ai, espinho. Cuidado aí, brother. Eu não tô aguentando esse inferno. Caramba, Renê. Saca só. Isso foi um sinal claro do ambiente, dizendo, eu tô aqui pra derrubar vocês. Isso aqui é um labirinto. Pular daqui é suicídio. Olha, eu queria primeiro comentar um negócio com vocês, é o seguinte. Eu assisti, acho que os 2 primeiros episódios, são 5 dessa temporada, né? São 6. 6, né? 6. E confesso que eu gostaria de ter mais endorfina para acompanhar os outros, porque vou te contar um negócio, não dá. Vocês são muito ousados para a minha estrutura psicológica e física, né? Coisa de maluco. Mas A gente ainda está com os ossos doloridos ainda. Eu acho que se você conseguir essa endorfina, manda para a gente que estamos precisando. Eu e o Tigre. Fala aí, Tigre. É complicado. Foi uma batalha árdua. E eu acho que não dá para ver exatamente na profundidade que foi, porque só estando lá para entender, né? Mas a gente se esforçou bastante para passar muito do que a gente estava sentindo lá nos momentos em si. Eu ainda não recuperei meu peso. Caramba! Para com isso! Qual o peso? 32 gramas? 6 quilos. Foram 6 quilos que eu perdi nessas gravações aí. Em 3 meses de gravação, 6 quilos. Ave Maria. Bom, tudo bem, faz parte. Vamos e venhamos. Mas o desafio duplo, desafio em dose dupla do Discovery Mais é um formato que vem dos Estados Unidos e que se foi adaptado aqui no Brasil, não é isso? É exatamente isso. Quer responder, René, ou eu respondo? Não, manda aí, Tigre. Manda aí. Então, é um formato consolidado, né? Eu acho que o precursor principal foi o Code Landy, que é um primitivista lá dos Estados Unidos, e foram buscando ali alguém para fazer dupla com ele. Então foi ele e o Joey lá que foram os precursores, né? E daí o programa foi de grande sucesso e foi propagado, né? Tem várias versões, tem várias temporadas lá dos Estados Unidos, tem o Code com outras pessoas também lá, e esse formato ele foi exportado, né, para cá. Então ele já foi feito aqui, tiveram 2 temporadas aqui no Brasil, com o Coronel Leite e o Léo Rocha, e agora eu e o René assumimos essa missão aí, com muita honra, muito orgulho e perdendo peso, como disse o René aí. Como é que eu queria que você explicasse para todo mundo o seguinte: como é que funciona? Como é que foi como é que o programa funciona para as pessoas acompanharem, do tipo, olha, acontece isso, aí você tem que fazer tal coisa? Porque a edição que eu vi, né, os episódios que eu vi, a gente sabe que tem todo um trabalho de edição, é um negócio que grava durante... Cada episódio o quê? Durante uma semana vocês gravaram? De gravação contínua dá, em média, 3 dias. Às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4. E isso condensado em 43 minutos. Então é assim, é mais ou menos 72 horas condensadas aí em 43 minutos. Eu e o Tigre, a gente é colocado num ponto A,
e a gente tem que achar civilização. Então a gente imagina onde é um ponto B, a gente tenta avaliar as situações aí, olhando para o céu, para a estrela, ou a gente tem alguma informação de onde a gente está, e graças assim ao nosso talento geográfico, à nossa capacidade de geoposicionamento, a gente consegue saber um rumo, né? É como se a gente tivesse um GPSzinho dentro da gente, a gente tem que acionar isso e procurar civilização. E nesse trajeto, tudo que a gente vai fazendo, a gente tenta de uma forma passar para quem está assistindo. Então é um tutorial com apresentação, né? Um programa, um entretenimento, com tutorial e sobrevivência. E para a gente é meio difícil, às vezes, porque tem coisas assim que a gente não consegue narrar ao mesmo tempo que está acontecendo, porque é complicado você arriscar a vida, poder morrer ali e ter que estar falando sobre aquilo. Então o programa pega bem isso aí, essa parte real, né? E a melhor forma que a gente consegue explicar sobre isso que está acontecendo. Eu fui criado no mato, eu fui criado em beira de rio. Eu nasci caçador. Desde muito criança, eu já tinha que ter técnica de fazer fogo, dar um nó, fazer um abrigo. Estar aqui para mim, num ambiente desse, é natural. Eu já nasci assim. Eu tenho algo primitivo. Isso aqui para mim é como estar em casa. Caramba! Eu acho fascinante, porque tudo que eu vi do programa até agora, assim, me inspirou muito a, quando tiver um apocalipse zumbi, saber como eu vou me virar, né? Porque, pelo que eu já vi até agora, por exemplo, eu ainda não tenho condição física de sair correndo de zumbi. Então, eu vou ter que me virar com eles da melhor maneira possível. Agora, como é que vocês entraram nesse programa? Como é que foi a escolha? Como é que vocês foram escolhidos para entrar? Fala aí, Luciano. Bom, no meu caso, eu fiz o casting, eu fui buscado ali para fazer o Largados e Pelados. Inclusive, eu ia fazer com o René, mas eu ia estar na mesma leva ali das pessoas que participaram com o René. Provavelmente eu ia conhecer o René, né, no Largados. Mas houve um erro de datas, de logística, e eles tiveram que adiantar muito o processo por conta da pandemia, aquela coisa toda, e eu não pude ir. Então, eu declinei a proposta de Largados, e fiquei triste, obviamente, e meses depois me contataram, porque o meu casting, todo o meu processo de avaliação, ele ficou ali com o pessoal. Então, quando eles começaram a buscar e testar as pessoas para fazer o desafio, eu estava com esse material lá, fui contatado, a gente fez uma live, conversou, e eu fiquei muito feliz de ser o desafio Dose Dupla, porque como a gente tem um tempo ali e vários biomas para trabalhar, eu fiquei muito feliz porque eu percebi a chance que eu teria de demonstrar algumas técnicas, algumas coisas adquiridas ao longo dos anos. Agora, depois de ter gravado, é aquela coisa, inclusive eu estava dando aula hoje de manhã e falando sobre isso para os meus alunos. O René falou ali, são 72 horas, muitas vezes, de material que você grava, muita coisa não vai para o ar, porque a edição, ela trabalha com aquele foco do que o canal precisa, aquela coisa toda, e eu estava falando para os meus alunos isso. Vocês assistindo, talvez vocês não consigam ter as mesmas sensações que a gente teve. Como o René falou, teve um momento lá que a gente passou perrengue, perigo de verdade. Mas, em suma, dentro disso que você perguntou, tudo começou com o casting do Largados e Pelados, no meu caso. O René, literalmente, começou com Largados, né? Porque ele foi participante, ele foi lá no Largados, né? Então, ele teve um desempenho excepcional lá, muito bom, e participou dos testes ali, e a gente foi selecionado juntos. Quer dizer que, felizmente, eu não vi Largados e Pelados com você, René, porque senão o papo ia ser completamente muito esquisito. Tá? Ainda bem, ainda não perdeu muita coisa. Mas, em verdade eu falo aí, o Largados e Pelados ele foi uma ótima vitrine, principalmente para esse convite aí do desafio em dose dupla. Eu acabei tendo algumas proezas aí no Largados, sempre eu fui do mato, sempre fui bushcraft e eu não tinha consciência disso. Eu sou um caçador, eu sou um pescador, eu tinha um canal no YouTube de caça e pesca, hoje eu tenho um novo canal que é o René Murad Bushcraft,
mas ele é um pouco mais voltado ali ao tutorial entretenimento. Antes não, era uma coisa assim, meio sem noção de postar pescaria, matança, javali e tal. E aí eu percebi que eu tinha isso e não sabia, que eu ia para o mato, fazia minha fogueira, meu acampamento, meu abrigo, e isso era normal para mim. Quando eu cheguei lá no Largados, passei pela seleção, tudo, mas quando eu estava lá, eu simplesmente fiz aquilo que eu já sabia organicamente, de uma forma muito natural. E isso chamou a atenção do pessoal do Discovery. E assim, das proezas, no quarto dia eu já tinha um abrigo com 4 paredes e telhado. Nesse abrigo tinha uma fogueira uma lareira dentro dela. Na parte externa eu tinha uma fogueira de defumação e uma outra fogueira cerimonial. Eu tinha estoque de peixe para uma semana pendurado dentro da minha cabana, lá dentro do meu abrigo. Assim, em 4 dias eu já estava completamente estabilizado no bioma, eu já tinha me adaptado, eu tinha domado aquele bioma no Largados. E isso culminou lá com a minha ASP, que é a Avaliação de Sobrevivência Primitiva, que eu entrei com 6.9 e saí do programa com 8.9, algo excepcional em um desafio de 21 dias. A minha parceira me ajudou muito, né? Principalmente para testar o meu psicológico ali com ela e falar, meu Deus, respira, Renê, respira, bora. E assim, pois é, não há nada difícil que não possa ser piorado, mas assim, lá é outra pegada, eu gosto muito da Sati, e de verdade, ela me ajudou muito, assim, nesse caráter psicológico, eu aprendi a ter mais tolerância com as pessoas, hoje somos amigos, conversamos, damos muitas risadas aí das coisas, é que o pessoal mostra só as coisas ruins, mas tiveram muitas coisas boas, né, mas assim, existe todo o drama do entretenimento, as coisas têm que acontecer. A gente tem noção que a gente está lá para sobreviver, mas a gente tem que dar um show. E isso é importante. E assim, o show é para prender a atenção. E aquilo que a gente faz é a aula. É como se a gente estivesse dando aula para adolescentes e de alguma forma a gente tem que prender a atenção deles para passar a informação que a gente precisa. Então eu me senti assim, como eu fui professor muitos anos, eu encarei dessa forma e funcionou. E o Tigre também se dá muito bem por conta disso, né? Outra imagem que eu quero apagar na sala de aula. Me diz uma coisa, aonde você fez o Largados e Pelados? Que lugar? Foi na Colômbia, num departamento lá, num lugar chamado Vichada, que é um estado lá do norte, lá divisa com a Venezuela, às margens do rio Orinoco. É na região dos Llanos Orientales, né? É um cerrado com savana, com pântanos, com crocodilo, piranha, peixe elétrico, mosquito que bebe teu sangue, fora os espinhos, pedras e as intempéries, tempestades ali que acaba arrastando você para o rio abaixo. Mas tranquilo. Pacote completo. Não precisa nem se falar de cobras e lagartos, porque provavelmente deve ter isso em abundância, né? Graças a Deus tinha. René, quer dizer que esse é um lugar da Colômbia. E vocês fizeram o desafio em dose dupla também em vários biomas da Colômbia, não é isso? Sim, vários biomas. Tá bom, então vamos lá. Eu quero os 2 extremos. Qual foi o mais simples e qual foi o mais complicado na visão de vocês dois? O René primeiro, que agora ele é um cara que eu tenho uma visão estranha em relação a ele, mas eu não quero pensar nisso. Tá? Olha, não teve mais fácil. Não falar que teve um mais fácil, eu não conseguiria responder, mas mais difícil teve. E ele estava a 4.200 metros de altitude. Vetas. O que é? O que é essa região? É um inferno desgraçado que alguém colocou a gente lá. Tigre, eu sou tão traumatizado com isso. Me salva dessa, meu amigo. Fale sobre Vetas, porque ali, ai, caramba, eu quero esquecer isso da minha vida. É terrível. Vetas foi um desafio, meu Deus do céu. Vetas realmente, ele mexe muito com a cabeça da gente e com a fisiologia em si, né? Porque é um local de altitude, então o ar ele começa a ficar rarefeito, a temperatura ali é um pouco baixa,
E os inimigos, como a gente fala, inclusive, no episódio, eles são invisíveis. Você não consegue perceber o que realmente está te complicando a vida ali. E aí você tem que somar isso, o fato de que você está gravando um programa, você tem que repetir muitas cenas, grava desse ângulo, grava daquele, agora vai com o GoPro, e isso a 4.000 metros de altitude, então desce montanha, sobe para voltar com a GoPro, desce montanha, sobe, porque agora é com drone. E no meio disso tudo, você tem que passar a informação, dar o depoimento, mostrar a sobrevivência. Eu tive uma dificuldade muito grande para fazer fogo, por exemplo, nesse ambiente ali, porque eu fiz fogo usando aquilo que a gente chama de flint and steel. E quando a gente fala de fogo, você tem que pensar na base para o fogo. Você tem combustível, o comburente ali, que é o oxigênio que entra nessa brincadeira, ele é rarefeito ali. Então, para fazer a coisa funcionar, eu, no meu caso, precisei de uma leitura mais profunda do terreno, né? Tinha plantas ali que, de alguma forma, eram mais oxigenadas na sua composição, que me ajudaram. O famoso frailejon, que é uma planta lá que dá um algodão natural, eu tive que bater mais de 100 vezes a minha machadinha ali, pedra no machado, para arrancar faísca e fazer a coisa pegar fogo. Então, nessa altitude, foi de lascar. E, claro que daí existe a edição, e quem assiste vê pela minha cara que eu tô acabado quando eu consigo fazer fogo. E ali é só o começo. Porque, como o René falou, não teve ambiente mais fácil pra gente na Colômbia. Porque o formato do programa ele mudou bastante, então as dinâmicas eram de fazer o pernoite ali na pancadaria, encarar o ambiente e somado a isso tudo, transmitir informação, transmitir o conhecimento e processar pensamento da forma correta, poder articular em palavras aquilo que a gente estava sentindo ali nessa altitude, aonde começa a dar a famosa hipóxia, né? Falta de oxigenação literalmente no cérebro, é pauleira. O René deve lembrar disso. A gente estava tendo dificuldade para finalizar esse episódio, a gente não conseguia concluir os raciocínios. A cabeça até funcionava, mas na hora de processar a informação, eu lembro que teve vários takes. Eu tive, acho que até mais dificuldade que o René. Na hora de passar a informação ali para fechar os últimos depoimentos, a dificuldade era absurda, porque a gente estava já com praticamente 3 dias, né, René? É isso, né? 3 dias, foram 2 pernoites. Então, 3 dias. No final do terceiro dia. Batalha pesada. Eu lembro de tentar finalizar os depoimentos, olhando para a câmera, falando, e não ia. É uma sensação. Imagina, sabe quando a gente tem sonho, que a gente sonha que vai correr no sonho e parece que a gente não sai do lugar? Era exatamente aquilo. A nossa mente queria correr, queria falar. A nossa boca não acompanhava, a gente não conseguia falar. Isso era real, não era um sonho, era real. Nunca eu tive essa experiência na vida, eu nunca senti isso na vida. Então eu falei, sem dúvida, ganhou de longe. É o pior lugar de todos para se sobreviver. Agora, isso me lembra uma outra questão que vocês levantaram nos 2 episódios que eu vi, mas já que estava tocando nesse lugar que pelo jeito é assim, é onde o diabo fez a sua cama, né? É tão terrível assim. Como é que vocês sobreviveram na questão de comida? O que vocês comeram nesses 3 dias que vocês ficaram nesse lugar? Peixe. Eu acho que no primeiro dia a gente não comeu nada, porque a gente estava passando tão mal. Eu estava vomitando direto. Não parava nada no meu estômago. Eu estava tomando chá. Eu consegui achar umas... Tem umas frutinhas que você acha... Eu sou farmacêutico. Fui professor de biologia há muito tempo. Eu gosto de botânica e zoologia. Então, eu tinha uma certa facilidade de identificar ervas, plantas medicinais, coisinhas que servem de comida. Então, eu colocava uma outra coisinha na boca, assim, só para enganar mesmo o estômago. Porque eu vou te falar, eu pelo menos, não conseguia colocar nada na boca. Só depois de uma noite que eu vomitei, que eu consegui dar aquela aliviada no estômago e tomar um chá de Marcela, foi a planta que eu achei lá, Marcela. Quando eu consegui tomar um chá de Marcela, que eu senti, nossa, uma sensação, parecia que eu tinha tomado um Buscopan na veia. Aí eu, tô bem agora. Aí eu acordei melhor, mas só no final desse segundo dia que a gente conseguiu achar um corpo d'água, achei umas trutas bonitas, cerquei, coloquei uns pau lá, não deixei ela sair,
meti flechada para cima delas, dei umas 10 flechadas, 1 hora eu acertei uma. E mesmo assim, ela ferida, eu demorei quase 1 hora para conseguir cercar e esperar ela morrer para eu poder pegar ela. Uau. Foi tenso. Dentro do equipamento que vocês levam, por exemplo, tem arco e flecha ou você improvisou o arco e flecha? Não, a gente tem que fazer. Mas isso é fácil. Mas assim não dá, é muito difícil, caramba. Imagina. Arco e flecha é só você achar um pau ali, envergar ele, achar uma madeirinha retinha ali, botar uma peninha atrás. Tô brincando, é complicado. Mas é a nossa bagagem de experiência, né? Mas eu prefiro fazer 10 arcos do que ficar esfregando 2 pauzinhos para fazer fogo, viu? Essa é comigo. Mas tem um detalhe interessante sobre a alimentação que... inclusive, hoje também, dando aula, falei para os meus alunos, é uma coisa que talvez no episódio não apareça muito, porque ali é mais entretenimento e tal, mas a alimentação é uma coisa que a gente vai pensar muito para frente, quando a gente tiver as prioridades de sobrevivência, porque a gente tem que respeitar a fisiologia dentro de cada coisa que a gente vai fazer. A gente não busca logo fazer um abrigo e, se possível, fazer fogo por acaso, muito antes de pensar em água e comida. Porque a gente pode morrer muito rápido exposto, por exemplo, em vetas, temperatura sempre próxima de 0. Então, se você fica tentando correr atrás de comida, você pode morrer de hipotermia. Então, a prioridade, fisiologicamente falando, é fazer abrigo, é fazer fogo. Com fogo feito, aí você pode purificar uma água, se ela for duvidosa, e se a gente coletar a alimentação, você pode processar no fogo. Mas o corpo, ele aguenta muito tempo sem alimentação. E existe, inclusive, uma regra de manual de sobrevivência, que nas primeiras 24 horas, quando você começa uma batalha dessa, uma pauleira dessa, como a de vetas, a tua fisiologia, ela inverte. É como se o corpo ligasse um botão dizendo assim, ó, cara, você está em emergência. Tá tudo errado, você está gastando muita energia, está levantando demais a perna, quer saber? Deixa eu ligar o módulo de sobrevivência. E o pássaro e o mamífero, eles costumam largar peso. O René estava vomitando nesse episódio. Né? E eu passei muito mal também, porque o corpo ele quer se livrar do peso excedente. O cara pode ter diarreia, ele vai vomitar, e se você se alimentar no início da batalha, na verdade você vai perder o recurso ou até passar mais mal, porque tem essa inversão fisiológica. Isso vem da medicina e está em manual de sobrevivência por isso. Demora 24 horas para você começar a melhorar dessa pancada fisiológica. Então não faz sentido de início você partir para a comida. E até isso é mostrado no episódio. A gente foi se alimentar muito tempo depois com as trutas que o René caçou, né? Eu fui jogado para dentro da sobrevivência. Por conta das vivências da Amazônia, os ribeirinhos, os índios, a dinâmica do universo te joga para dentro das missões às quais você está destinado. O poder que uma fogueira tem na alma e no espírito humano, a ancestralidade a que isso está ligado, quando eu entendi isso, tudo mudou na minha vida. Nosso dia a dia é uma eterna sobrevivência. Mas eu ainda estou na dúvida do seguinte. Tudo bem, você pode... O corpo, até imagino que isso realmente é fisiologicamente possível. Você vai deixando a coisa para lá, tal, até você se ajustar. Mas em algum momento, especificamente nesse episódio, que você falou, bom, vamos dar uma relaxada? Ou não? Era tensão completa o tempo todo? Olha, depois da segunda noite que a gente dormiu melhor, que a gente estava de barriga cheia, que a gente já tinha passado aquelas 24 horas depois que a chave foi ligada, deu um conforto. Só que a hora do conforto é a pior hora, porque é quando você baixa a sua guarda e quando acontece a merda. Você sabia que muitos acidentes acontecem quase quando você está chegando? Às vezes as pessoas elas morrem quando ela vê o resgate, porque baixou a guarda. O conforto também. O conforto é uma armadilha. E o Tigre até falou nisso, né? A gente comentou, eu não lembro se no programa apareceu, mas eu lembro que a gente comentou muito sobre o conforto. A gente falou, caramba, como a gente está confortável dormir bem essa noite. E aí eu falei, caramba, isso é perigoso. Lembra disso, Tigre? Aparece no episódio isso, nesse episódio aparece, porque é um erro muito comum, porque como o ser humano ele está muito condicionado a conforto, da Revolução Industrial para cá, o troço ficou muito fácil, em muitos sentidos. Só que quando você está numa situação como essa ali que a gente estava, é como se a gente tivesse voltado no tempo.
E a natureza não quer saber se você está confortável, se você está se sentindo bem ou mal. A dinâmica dela, se você não tomar cuidado, ela vai te esmagar. E o problema da zona de conforto, ou dessa sensação de conforto, é exatamente isso. Você vai, sem perceber, muitas vezes, baixar a guarda. Por quê? A gente, assim como o hamster que está condicionado a comida, a comer a hora que quer, a fazer do jeitinho que quer, a gente também ficou muito condicionado e muito acostumado com o conforto. Então ele é tentador, ele é muito tentador. E numa situação caótica como aquela, nesse episódio, no segundo abrigo, abandonando ele, a gente comentou sobre isso, e está no episódio. A gente falou, e o René tocou, eu acho que eu frisei que estava confortável, e o René falou exatamente isso. Cara, o conforto é perigoso. Daí eu complemento e a gente fechou essa ideia ali. A gente não pode baixar a guarda, porque o conforto ele é muito tentador. E é aquilo. A gente tem muito registro, como o René falou, de pessoas que morreram quando enxergaram o resgate. Isso é documentado, tem muito caso assim. Porque dá uma euforia, dá aquele excesso de alegria e descontrole. E eu tenho um caso que eu passo em sala de aula para os meus alunos, onde no momento do resgate, uma pessoa delirando de febre, com os outros todos se abraçando porque o helicóptero tinha pousado, ela caminhou em direção ao rotor de cauda do helicóptero, que estava girando. Então, imagina, destruiu a transmissão do helicóptero, a pessoa morreu, causou aquela cena que impactou meio mundo, não deu tempo do mecânico de bordo descer do helicóptero para orientar as pessoas. Está em manual de sobrevivência também, que existe um protocolo que você tem que conversar com as pessoas que estão ali contigo. Chegou o resgate, nosso procedimento vai ser esse aqui. O cara orientou, é isso aqui. No manual está escrito, se aproxima do helicóptero pela frente, com o piloto te enxergando. O piloto pousa ali, o terreno é dobrado, o rotor tirou potência, a pá da hélice, a ponta da hélice pode querer deitar um pouco. Não é à toa que o cara se aproxima do helicóptero com a cabeça baixa. E a gente tem registro disso, e aconteceu mais de uma vez. No resgate com o helicóptero, o cara morreu assim. Loucura. Você sabe que eu lembro de uma... vendo o programa e conversando com vocês, eu lembrei que eu li, quando eu era moleque na escola, um livro que tinha na biblioteca sobre o diário de um cara que morreu no Amazonas, né? O avião dele caiu, devia ser um avião desses pequenos, ele tinha um piloto junto, né? E eles estavam... O cunhado dele. E aí, passo a passo, né? Sim. Esse é o caso do Milton Verde, aconteceu na década de 70. Na fronteira do Brasil com a Bolívia. Que interessante. Eu quero ver se eu resgato. Eu achei a história assim... ao mesmo tempo que ele dá relatos de como ele estava tentando sobreviver, escutando o som das aves para ver se estava perto de algum lugar com água, né? Sim. Mas eu não sei exatamente, um lugar ruim, né? Afinal de contas, Amazonas é Amazonas, né? Sim. Mas eu achei muito interessante essa história. Agora, com vocês, tudo bem. Vocês dois estão com uma missão para ser cumprida e tem a equipe que está com vocês do lado, né? Que eu acho que é o momento mais complicado, deve ser na hora que vocês estão fritando ali 2 ou 3 escorpiões, né? Para comer, enquanto o pessoal está ali no canto comendo um sanduíche de frango com queijo. Não, mas eles não comiam na nossa frente, não. Tipo, saía uma parte da equipe, outra. Mas assim, eles sofreram também, porque para acompanhar a gente, apanha. Eles sofreram. E outra coisa, e é interessante, lembra, Tigre? Que cada um ali não eram novatos, não eram pessoas... Cada pessoa escolhida ali para participar da produção ali tinha experiência de sobrevivência. O nosso câmera mesmo, o diretor de imagem, o Guidio, o cara, ele foi fazer uma expedição numa montanha na Argentina, foram em 4 e voltaram em 3. Perderam 1. Eles passaram em perrengue, teve morte na expedição dele. Imagina a experiência que esse cara não teve. E isso é legal para o Discovery. Então, as pessoas que estavam lá fazendo aquilo com a gente, todas elas tinham habilidades de sobrevivência. Então, assim, tudo bem que eles comiam lá bonitinho, guardadinho e tal, mas eles sabiam dos nossos olhos o que a gente ia fazer, como ia proceder. Então, era muito ligeiro os caras para nos acompanhar. E eles acompanhavam direitinho, né? Ainda até falava pro Tigre, caramba, Tigre, como os caras são ligeiros, né? Os caras pegaram mesmo. E a gente ficava livre, porque a gente sabia que o cara estava acompanhando
né? Sim. Inclusive me perguntaram uma vez, mas não incomoda o cara ficar perto? Imagina, eu queria era que ele ficasse encostado em mim, porque aí eu ia conseguir mostrar exatamente aquilo que eu estava passando naquele momento. E era fantástico. A gente frisou muito isso, né? Que uma pessoa sem um gabarito físico bom ali não consegue gravar, o câmera não consegue acompanhar, e isso é notório. Porque são locais, isso se encaixa naquilo que eu sempre falo, a natureza não quer saber, meu irmão. Se você está com uma câmera de 30 quilos nas costas, se está ruim para você segurar ali o boom com o microfone, você tem que se virar. Então o pessoal era gabaritado, e tem que ser mesmo. Porque gravar, filmar, trabalhar no ambiente natural, mesmo que você esteja ali mais descansado, mais alimentado, não era o meu caso do René, né? A gente estava ali na batalha, na pauleira, e o pessoal que vai fazer a gravação ali, ele tem que estar gabaritado. E muita gente assistindo o programa, como eu disse antes, às vezes não consegue ter a percepção de como realmente é difícil fazer isso. Eu tenho, para alguns amigos, até no Instagram mesmo, eu acabei postando algumas coisas para o pessoal começar a se situar melhor. A minha mão, no episódio de Tatacoa, que é o primeiro, onde a gente come escorpião, a minha mão ficou em frangalhos. Eu tenho fotos do episódio do Amazonas também, eu tô com um talho nesse dedo aqui, calo em todos os lugares aqui. Por quê? A natureza não quer saber se você é um especialista ou não. E ela não quer saber se vai aparecer ou não na telinha. A gente ralou demais para fazer a coisa acontecer, essa que é a verdade. E a equipe, como o René falou, ralou na mesma medida, porque enfrentou a mesma temperatura, né? Quando chovia e fazia frio, encarava isso com a gente, e é assim que funciona. Interessante, porque você falou, né, de equipamento. Tá? Hoje, obviamente, tem muitas coisas fáceis. Né? Você usa GoPro para algumas sequências lá de vocês conversando no meio daquela ravina, né, do episódio que eu vi. Aí você tem o drone, que inclusive é a mesma coisa, vocês andando naquele estreito, né, fininho e tal, o drone capturando toda a imagem por cima. Mas você imagina como deveria ser mais complicado há, sei lá, 20 anos, com câmeras que pesavam 2, 3 quilos a mais do que o normal, né? Hoje, com a sua câmera fotográfica, você consegue fazer um filme, né, de longa-metragem, aquela coisa toda. Aí, você falou da equipe, eu fico imaginando, e falando do Discovery, né? Que um dos programas que sempre me atraiu no Discovery era o Pesca Mortal, né? Saiu uma matéria uma vez sobre os 10 empregos mais perigosos do mundo e ele ganhou com estrelinha, né? O Pesca Mortal, que é o nego ir lá pro Ártico fazer pesca de caranguejo e vender. Ninguém me convidou para almoçar lá no Fazano quando eles têm a temporada de caranguejos do Ártico. Uma centoia. É um pouco caro, né? Mas assim, desde quando os caras olha, acabamos de fazer 30, como é que é? Acabamos de descarregar 200 toneladas. 200 mas toneladas, é caro por isso, porque é muito perigoso, então é caro por isso, eu acho. Pô, mas é lógico, né? E aí entra. Eu lembro de ter escutado um papo muito divertido assim, sobre uma discussão sobre feminismo, né? Não, porque a mulher quer ocupar o lugar. Aí alguém falou assim: então vai pescar lá no Ártico junto com os caras. Eu falei: não vamos entrar nessa discussão que é muito longa. Mas assim, tudo bem que vocês fizeram esses 6 desafios e tal. Numa segunda temporada, tá? Que tipo aliás, é isso que eu ia perguntar. Vocês discutiram, quer dizer, a produção já veio com vocês com os locais, os biomas, ou vocês discutiram, não, podemos fazer em tal lugar, então vocês também deram sugestões? Como é que funcionou essa parte de logística? Foi quase imposto, né? Assim, eu acho que eles pensam que somos X-Men, não é possível. Assim, vocês vão pegar o avião, vocês vão descer em tal lugar, vão pegar e vocês vão ficar ali no hotel, vocês se alimentam, tá bonitinho, amanhã vocês já vão ser colocados ali no deserto. Peraí, mas que lugar que a gente vai estar? Não, depois a gente explica para vocês. Vocês leem lá o roteiro, vê se tá ok, beleza. No deserto? Tipo, mas peraí, aqui não tem água, e esses crocodilos aqui? Não, pode ir, eu sei, a gente vai filmar, vocês podem passar lá. Você lembra disso, Tigre? A gente até, eu vou morrer, cara. Não, vai, René, você vai ter que nadar esse braço de mar, eu quero... Mano, a gente vai ter... Você vai olhar do outro lado? Beleza, então eu quero que quando você estiver nadando, você olha para a câmera, o barco vai estar aqui, a gente quer filmar. Mano,
esses tubarão aqui, não, Renê, pode... Mano, eles vão comer minha perna, cara. E era assim, né, Tigre? A gente sabia que ia ser perrengue, a gente sabia onde ia estar, mas a gente não tinha informação nenhuma. Mas eu acho que esse choque também era legal, porque assim, a gente gostava, porque a gente se sentia muito mais desafiado. Era mais desafiador. Eu sei que podia ser que em algum momento falhasse, a gente quebrasse uma perna e acabasse a brincadeira ali. Todo mundo sabia que existia esse risco. Então, assim, eles colocavam a gente no perrengue, mas eu via que eles torciam pra gente se salvar. É diferente da tourada, né? Que o cara sempre torce pro touro, né? No nosso caso, não, eles torciam por nós mesmo. Aí fala, ai, que bom. Pelo menos a torcida tá do nosso lado, né? Sim, nossa senhora. Teve aquele episódio de Guaíra, onde a gente gravou ali. Eu entrei na água antes, inclusive, da coisa toda começar. E no outro dia a gente viu um baita do crocodilo de 4 metros lá. O Renê foi lá, deu uma averiguada. Depois eu fui lá, fiz uns vídeos com registros pessoais. Depois que acabou tudo lá, a gente fez uns registros também. Bicho gigante, cara. Então é aquela história, né? Esses riscos, eles existem, né? E dentro da pergunta que você fez ali, a gente chegava no local e sempre com essa surpresa, né? De estar gravando num país diferente, com biomas diferentes. Por mais que, por exemplo, o episódio do Amazonas seja a selva amazônica mesma que eu usei ali, servi o exército e convivi por muitos anos, só o fato de ser um quadrante diferente, como ali na Colômbia, eu já vi plantas diferentes, eu já vi espécie de casca de árvore para fazer corda que era diferente, as formigas repelentes lá que dão uns bulbos de 1 metro, ali elas dão um bulbo de 2 metros, então sempre tem essas peculiaridades diferentes. E apesar de a gente ter um roteiro e ter um ponto de partida, eram biomas diferentes, porque isso é muito a cara do desafio do Aço Duplo. Porque uma coisa é, por exemplo, eu gravar aqui na Mata Atlântica, onde é o meu quintal, o Renê gravar na Mata Atlântica ou no Cerrado ali, paulista, que é o quintal dele. A gente está há muitos anos nesses locais. Então, quando você pega 2 caras que estudam sobrevivência, plantas, bichos, técnicas, e coloca esses caras por exemplo, Tatacoa, o local dos escorpiões lá. É um deserto que, na verdade, é uma mistura de bosque seco, parece meio caatinga. Você olha de cima, é um labirinto gigantesco e tem muito verde. E esse verde engana. O deserto de Guaíra venta demais. Esse vento rouba calor e te engana, porque você não consegue sentir o real calor que está acontecendo ali. Então, a gente era colocado ali e tinha que rapidamente começar a processar a informação e se virar. Porque a regra diz que em 72 horas você vai ter que caminhar para um desfecho. São 3 dias para você resolver os problemas, né? Interessante, né? Agora, vamos lá, falar de outro assunto interessante dessa aventura de vocês. Bom, tivemos peixe, que é uma iguaria muito sofisticada, tal. Tivemos escorpiões, realmente é mais do que uma iguaria, né? O que foi o mais complicado de comer e o que foi mais fácil? Tirando o peixe, o peixe e escorpião, que isso aí já falei. Coisas diferentes que vocês tiveram que fazer, eu falei, não tem outro jeito, vamos ter que comer esse negócio aqui. Eu acho assim que o Tigre ganhou o Oscar de comida exótica quando ele comeu o morrorói vivo lá, né? Acabou de tirar da casca lá do coqueiro lá e mandou ali, estourou ele vivo na boca. Eu não tive essa coragem, não. E acho que a coisa mais gostosa ali que a gente comeu, de sabor, eu acho que foi aquele codorniz do Amazonas também, né? Então a gente, no mesmo episódio, comeu uma coisa, eu pelo menos, que não curtia, que é a larva do morrorói, e depois um codorniz que estava muito suculento, muito gostoso, assim. Eu concordo. Essa larva é aquele do coco, né? Não é isso? Isso, só que assim, o bicho do coco, ele acaba sendo a larva de alguns besouros, entre eles o vagalume, e é uma larva branca, geralmente, desse tamanho. O morrorói é de um besouro maior, e ele acaba sendo uma larva que às vezes pode chegar a esse tamanho aqui, ó. E ela é amarelada. Ao contrário do bicho do coco, que é branco, essa larva é amarelada. Então ele vai comendo e fermentando o caule da própria palmeira que está caída ali. É o tronco da palmeira grosso que cai no chão, faz buracos e você pode cavar nas partes mais moles para coletar. Então é uma larva muito grande, de um valor proteico absurdo. O bicho do coco, ele tem gosto de leite de coco. O morrorói, que é essa larva amarela bem grande, tem o gosto do leite do coco,
só que um pouquinho mais ácido. Não é ruim, porque eu acho que daquilo que a gente sente assim de sabor no paladar, quanto ao que se aproxima da civilização, o bicho do coco ele se aproxima muito. A pessoa come com os dentes altos, meio estranho, mas se ela se acostumar e for fazendo isso mais vezes, ela vai se acostumar e, nossa, aqui tem gosto de leite de coco. No norte do Brasil e na própria Colômbia, esse morrorói, que é essa larva que o René falou, essa amarelona aí, o pessoal come frito tomando cerveja, faz parte da cultura local. Então, é um ganho proteico muito grande, né? Por conta do entretenimento, do programa, da situação que a gente estava ali, eu consumi ela crua, até para mostrar que, cara, se você estiver muito debilitado e não conseguir caçar como o René fez, montando uma armadilha, pegando o codorniz que estava ali saborosíssimo, você pode sobreviver comendo uma larva mesmo que crua. Claro que é perigoso por ser crua e tudo mais, o recomendado é que você passe ela pelo fogo antes, né? Mas se não puder, é uma opção, com certeza. E eu concordo com o René. Essa larva, acho que foi a mais... Do que a gente comeu foi o mais exótico. Uhum. E o codorniz realmente parecia aquele franguinho de domingo ali, assadinho, crocante na boca ali na hora da mordida. Perguntinha assim... Um fazão. Mas assim, com ou sem tempero? Isso que eu queria descobrir. No caso da larva? Da larva e do codorniz aí? A fumaça tempera. A própria fumaça da fogueira acaba temperando. É muito louco isso. Por exemplo, se você pegar uma carne e coloca ela numa altura certa, né? Você suspende ela ali e vai deixando ela aí curtindo, ela vai evaporando sem ficar pingando. Quando você coloca a carne na grelha, ela fica pingando. Pss, pss. Então ela desidrata, tira o sal. Quando você coloca ela suspensa, ela desidrata sem pingar. Então não perde o sal. Ela vai concentrando. Quando você vê, ela está salgadinha. E a mesma coisa com o codorniz, com o morrorói, além do cheiro do gosto da fumaça, né? O cheiro do gosto da fumaça. Então você, quando colocava na boca, você tinha um paladar peculiar, um paladar que é muito difícil de você reproduzir em casa e que substituía 100% o sal. E, na pior das hipóteses, se você achar que está sem sal, você pode raspar aquela cinza da fogueira, a cinza mesmo, aquela bem branquinha, que é muito potássio é salgado, você pode jogar ali e você ter um saborzinho do sal. Só não vai exagerar, porque senão o coração velho de guerra pode parar ali mesmo. Exatamente. E em relação à água, no primeiro episódio eu lembro que vocês conseguiram achar, mas ferveram a água antes de consumir, porque para evitar, obviamente, uma dor de cabeça a mais. Mas na questão água, aonde foi mais difícil, onde foi mais fácil, também tirando os 4.000 metros que tinha rio. Onde é que foi mais fácil e mais difícil achar água durante os programas? Putz, eu acho que a pior água que a gente bebeu foi a dos Llanos, lá, né, de Aurora, né, lá que tinha aquela poça, parecia uma privada de capivara, a gente teve que beber aquela água. Aquela até filtrando com carvão, com tudo, ainda aquela água, ela saiu com cor de Coca-Cola, e a gente bebeu aquilo. E a gente não queria beber, porque estava esperando chover, por fim só foi chover depois que a gente bebeu, não teve jeito. Lady Murphy. Né? Agora, de tensão, assim, eu acho que na Guajira, né, deu medo de ficar sem... Na verdade, na Guajira a gente não bebeu água. A gente tomou aquelas gotinhas lá com gosto de sei lá o quê, mas o que salvou foi o melocacto, né? A gente conseguiu achar os cactos que eram muita água. E além de ter água, tinha os sais minerais, então ele acabava alimentando. Imagina que você estava comendo um melão. Então muito, né? Graças a Deus aquilo salvou a vida. Guajira Oi, fala, Tigre. Guajira, esse deserto que ele falou, é uma península cercada por água salgada. Então, é realmente muito desafiador. A gente conseguiu fazer aquele método da antena da água, né? De água, que é cavar um buraco, colocar folhas, ou colocar água com sal e fazer ela evaporar, separar o sal, literalmente, da água destilada. Só que esse é um processo que demora muito, deu pouquíssima água, na verdade, e na batalha ao longo do deserto, aí só tinha melocactos. Então, realmente, foi bem complicado. Aí você comia o melocactus, era um melão
quente, né? Porque aquela coisa ali, o tempo inteiro no chão do deserto, né? Sempre aquecendo durante o dia, principalmente. Tanto é que a gente toma a decisão ali de seguir o protocolo para deserto depois, né, da segunda empreitada. A gente faz um pernoite, caminha durante o dia, que é muito perigoso no deserto, e depois toma a decisão de caminhar à noite. Porque à noite você pode concentrar, segurar um pouquinho mais a evaporação natural que você vai ter, não vai perceber, né? Você vai transpirando, vai desidratando e não percebe, o suor vai levando sais minerais, aí só o melocactus talvez não dê conta de repor, então a decisão foi, vamos andar só de noite agora, porque é usado como protocolo para deserto, e de quebra você pode avistar a civilização ao longe, iluminação, de repente você dá uma amplificada na tua saída dali com mais velocidade, né? Interessante. E diz uma coisa, só para tirar da frente uma lenda, eu acho que é uma lenda urbana ou lenda de desenho animado, né? Todo cactus que você encontra no deserto, ele tem água para você sobreviver ou só alguns específicos? Alguns têm veneno. Alguns têm veneno? Sim, todos eles têm água, mas nem toda água que está num cacto serve para você beber. Você tem que ter um conhecimento de botânica, sim, para saber qual que é o cactus que você vai poder consumir. E o melhor conhecimento é você perguntar para as pessoas, ver o que os animais comem, acompanhar, porque você pode se intoxicar. Às vezes você está achando que está matando sua sede, ele pode ter até um gostinho ali de açucarado, quando que, na verdade, você pode estar ingerindo algum alcaloide ali, você ter uns espasmos intestinais terríveis, sua pupila dilatar e você não conseguir mais focar, a boca ficar estranha, formigando e você morrer. Cruz, credo! É complicado. Coisa. Porque naquele episódio que eu vi lá no dia da coletiva, eu falava assim, vocês passavam sempre do lado de... Você não vai participar do programa hoje, não. Vocês passavam do lado de cactos, eu falei, por que eles não pegam cactos e tal, né? Mas eu não sei se isso tem nos outros programas, mas isso é uma orientação legal, né? De falar assim, olha, nem todo cactus... Não sei se vocês falaram isso. Vocês falaram isso em algum dos programas, não? Não, acho que a gente nem chegou a comentar, né? Eu não lembro. A gente, porque é uma coisa tão óbvia pra gente... E é verdade, Tigre. É uma informação que a gente deveria ter passado. Quem sabe a gente não faz. Meu, muito bom mesmo. Na próxima temporada tem assunto para falar, ué. A gente sabe que tem cactos que servem para outras coisas, finalidades farmacêuticas, como você passar ele na pele para queimadura de sol, passar no rosto. A babosa é uma suculenta, né? Um cacto. Sim. Só que se você comer a babosa, você se lasca. Sim. Né? Ela é tóxica demais. Pena que eu não sabia disso, porque, por exemplo, preciso avisar os meus 2 cachorros que eles detonaram um pé de babosa lá no quintal. Não tem um pezinho. Tá passando coisa. Não. E o mais engraçado é que eu lembro que a gente tinha essa história de babosa, porque meu pai descobriu uma dessas coisas de medicina caseira lá do interior de Minas, porque ele tinha um problema muito sério de hemorroida. E aí falaram que se você fizer comprimidos de babosa, que nada mais era do que pegar a babosa, fazer farinha e fazer, né, os comprimidos e tal. Eu nunca mais tive problema disso. Passei receita para vários amigos meus que tiveram esse problema. Então a babosa respeita. Mas os cachorros aqui não respeitam, não. Eles não têm problema de hemorroida. Tudo é a quantidade. Você vê a babosa, em quantidade pequenininha, ela vai fazer um benefício, né? Traz um benefício no corpo. Né? Agora, se você for se alimentar, matar a fome com ela, provavelmente ela vai matar você. Que horror. E vocês não, já aproveitando o embalo, em nenhum dos programas vocês encontraram esse tipo de dificuldade? Vocês, pô, tem isso aqui, mas será que a gente come, a gente bebe, porque pode estar contaminado ou envenenado? Não. Vocês têm muito conhecimento de botânica para poder saber essas coisas, né? Tinha coisa que enganava. Tinha coisa. No sobrevivencialismo tem uma regra clássica. Na dúvida, é não. Não. Se você tem dúvida, é não. Depois você descobre, você pergunta, guarda, mas melhor não. Agora, se você sabe, se você tem certeza, mesmo assim ainda você corre o risco. Porque na natureza, às vezes 2 frutinhas vermelhas podem ser uma
é o mel, a outra é o fel. Né? Às vezes você pode se confundir numa identificação vegetal, principalmente quando você tem essas versões 2.0 das plantas. Eu falo assim, a gente está aqui na Mata Atlântica, eu vejo essa fruta aqui, eu como. Aí você vai lá para o fim da Colômbia, você vê a mesma conformação, a mesma estrutura, o tronco, a frutinha igualzinho. Só que não é a mesma que você está acostumado lá. Né? Isso acontece muito com as rubiáceas, né? Que são as plantas ali da família do café, existe aqui. E, o café é membro de uma planta que um cipó dela, que também é uma rubiácea, você faz o daime, que é aquele alucinógeno. O santo então, daime, né? Então, são as plantas mais abundantes do planeta, são as rubiáceas. E elas variam muito, tem uma quantidade enorme. E, de repente, você olha uma sementinha ou uma frutinha ali que é comestível e, de repente, você acha outra em outro bioma e você comeu e não é. De repente, você está lá, nossa, tá tudo derretendo! Mas é engraçado porque até as regras de segurança que a gente tem para alimentação, elas podem mudar. Porque a gente usa o cal, né, o famoso cal, cabeludo, amargo e leitoso. Mas isso pode mudar de um bioma para o outro também, porque existem exceções. Toda planta que é cabeluda, aveludada por fora, é uma indicação de veneno. Tá, mas como é que fica daí com o cupuaçu, que é aveludado, o ingá, o kiwi, o ingá? Então, a gente tem exceções. Se ela for leitosa, mas tem o mamão, tem a manga, tem o figo. Tem animais que indicam também uma segurança para a gente. Isso é de manual também. Pássaro e macaco, geralmente, tem uma fragilidade no trato intestinal. Mas tem que tomar cuidado, porque tem macaco que come folha que a gente não pode comer. Então, existem regras para a gente ter segurança, mas tem que observar, tem que ter alguns cuidados, porque mudou de bioma, como alguém falou aí, pode dar problema sim, pode ser problema. E é uma frase... Na aviação a gente fala, a gente encaixa, isso que o René falou do sobrevivencialismo, na aviação a gente usa exatamente a mesma ideia. Na dúvida, não vai para o pouso, arremete. Dá outra volta, tenta fazer de outro jeito. Na dúvida, você não vai comer, porque... Como meu pai dizia, o macaco sabe o rabo que tem, né? E em caso de intoxicação, eu sempre falo uma regra farmacêutica. Tanino precipita alcaloide, tá? O que é isso? Tanino é aquelas coisas que deixam a boca amarrada, banana verde, caqui verde, sabe quando marra a boca? Aquilo é tanino. Alcaloide é você comer um fungo, um cogumelo, e esse cogumelo tiver um alcaloide. E se você come o tanino precipita alcaloide. E se você combinar o tanino com o carvão ativado, a sua chance de sobreviver é enorme. Então você pode pegar o carvão, braseou, macera um pozinho bem fininho, você manda alguma coisa que tem tanino e o carvão junto, a chance daquilo ser eliminado, tirado, né? Ele não deixa o nosso corpo absorver. O carvão adsorve, ele gruda a molécula na superfície física dele e não deixa o nosso organismo absorver, que é puxar e entrar aquilo molecularmente dentro da gente. Então, é um mecanismo. E se você precipita o alcaloide, ele também, a molécula muda a conformação e ela não consegue ser encaixada ali e ser absorvida pelo trato gastrointestinal. Então, assim, tenha um carvãozinho por perto. É interessante. Agora, a pergunta mais delicada que eu vou fazer agora, né? Porque, sabe, que aí tem que ter um pouco de polêmica, ou não, né? Mas vocês se conheceram no programa, né? E assim, duas pessoas que têm suas ideias em relação a um determinado tipo de assunto, nem sempre as ideias batem para poder seguir em frente. Vocês tiveram algum momento durante esses 6 programas que falei, caramba, por que você falou isso? Eu não tinha pensado nesse negócio. Ou foi assim, vamos discutir, vamos chegar a um denominador comum, senão a gente morre? Teve algum clima desse jeito, não? Eu acho que em todos os momentos, né, todos os programas tiveram. O Tigre ele vem de uma escola de sobrevivencialismo que, assim, o horizonte é o mesmo, só que o ângulo de onde ele contempla esse horizonte não é o mesmo que o meu.
eu sei fazer muita coisa que eu não sei o nome, mas eu sei fazer. O tigre sabe a definição de tudo. E assim, ele usa muitos protocolos. Eu já uso aquilo que eu já usei uma vez e deu certo. Eu falo assim, que o meu sobrevivencialismo, ele é mais ou menos como aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Lembra? Por que o moleque se deu bem? Porque as perguntas que foram feitas para ele, ele tinha vivido. E eu me dou muito bem no sobrevivencialismo, porque é tanto tempo, tantos anos que eu fiquei no meio do mato, que eu passei por quase tudo. E sobrevivi, que é o melhor. Ou em doses homeopáticas, eu criei uma resistência dentro de mim, que eu coloquei à prova quando eu fui para o Largados e Pelados, que eu estava, morrendo de medo de ramelar mesmo, de achar que eu não era bom quanto eu achava que eu era, né? E eu fui bem, quer dizer que aquela bagagem que estava nas minhas costas serviu. E hoje, fazendo o desafio em dose dupla, as coisas que acontecem ali, eu já passei lá atrás. Pode ter sido em doses homeopáticas, que me causaram uma imunidade, e coisas técnicas que eu aprendo com o tigre. Então, às vezes, a gente vai passar por um desafio X, eu falo, tigre, vamos fazer desse jeito? Não. Desse jeito é perigoso, porque eu prefiro fazer desse outro. Mas, tigre, olha o tempo, cara, vai anoitecer. Não, a gente vai perder um pouco mais de tempo, mas a gente vai ter essa segurança. Aí, tipo, tá, beleza, vai. Então, um cedia, o outro... às vezes eu tava meio... deixa o tigre fazer, então, deixa que ele se vira. E o tigre também... o René tem um jeito dele, deixa ele fazer. Se der errado, eu faço do meu jeito. E a gente ia. Nós somos muito bom naquilo que a gente faz. E eu não tenho, não é modéstia falar nisso. O tigre é muito bom, eu sou muito bom. Não somos os melhores. Até eu lembro de algumas situações que a gente vê um cara subir numa árvore e a gente fala, caramba, esse cara sobe numa árvore 1000 vezes melhor que a gente, esse cara faz uma canoa melhor que a gente. Só que, no geral, tipo, eu sou o melhor caçador entre os farmacêuticos, talvez eu seja o melhor farmacêutico dentre os pescadores, eu posso, de repente, ser o melhor químico dentre os arqueiros, mas de todos os pescadores, eu sou o melhor arqueiro, fora aquela capacidade de falar, de conversar. Então, assim, a gente é generalista. E isso que faz a gente ser bom, porque não tem perrengue que a gente não resolve. E mesmo que a gente está com ideia divergente, a gente consegue achar um jeito de colocar aquilo em prática. Às vezes, claro, tigre, para de me encher o saco, velho. Toda hora você está preocupado se eu tô molhado, se meu pé tá... caramba, meu. Meu pai, é meu pai. Minha mãe, cara, parecia minha mãe. Foi, tigre, eu não vou me machucar. E ele, mas assim, nos primeiros episódios, tá? Porque o tigre, ele é protetor. Eu percebo, eu tenho muita segurança quando eu tô do lado dele. Muita mesmo. Tipo assim, porque eu sei que se eu fechar os olhos e tombar para trás, ele me segura. Porque eu vou fazer a mesma coisa com ele, né? Só que ele fala, não, mas será que o René vai me segurar? Pelo menos eu sinto isso, tá ligado? Fala aí, parceiro. É exatamente isso, é uma complementação. É claro que a gente tem escolas diferentes, assim como o René, eu fiquei muito tempo no mato, né? Eu saí ali de Pato Branco muito novo, o meu quintal era a Amazônia, foram 10 anos. Pera um minutinho. Você é de Pato Branco? Sou de Pato Branco. É mesmo? Pato Branco, o famoso Pato Branco, onde tem isso, um monte de gente com... A lei de Pato Branco. É muita coincidência. Pois é, a minha tela aqui ela só está dando uma craquelada aqui, não sei se está normal. Não, tá normal. Fica tá normal? Então tá. Pois é, eu sou de Pato Branco, eu nasci em Pato Branco, sou de Pato Branco, e daí? Só que com 12 anos eu fui para a Amazônia. Que barato, olha que... Eu fui para a Amazônia, eu sou patobranquense. Só legal. Que aí, com 12 anos, eu cresci sempre junto do meu avô, ali indo para o sítio todo final de semana, vendo meu avô fazer fogo de forma primitiva, batendo metal na pedra, acendendo fogão a lenha, assim. Então, ele já praticava o bushcraft, que é a arte do mato, né? A arte de você reconfigurar itens naturais para poder usar de forma mais primitiva ali, né? Então, eu fui para a Amazônia e fiquei também muito tempo no meio do mato. Muito tempo mesmo. Não adianta, eu sou muito técnico.
Eu gosto de usar essa técnica e essa teoria toda que eu aplico em sala de aula hoje para os meus alunos, também na natureza, que é a maior sala de aula que existe. Eu tive também muito tempo de exposição à natureza, muito espinho no pé, muita topada de dedão em pedra, é o que deixa a gente cascudo. Eu acho que eu e o Renê, se que a gente percebesse isso, a gente foi treinado e lapidado ao longo desses anos todos, com muito acampamento na beira de rio, com muita imersão na natureza. A gente treinou sem saber para isso que a gente ia fazer. Essa que é a grande verdade. A gente falava sobre isso, né? A gente falava, deve ser o destino. Sempre. Né? Como pode, né? A gente foi preparado para isso sem perceber que a gente... Claro, eu ia chegar lá. Exato. Hoje eu posso falar que eu acabei me especializando sem perceber em fogo primitivo. Esfregar madeira, aquela coisa toda. E às vezes eu tenho alguns recordes pessoais, assim, de eu colocar o cronômetro ali. Vou fazer fogo esfregando pauzinho aqui. O meu recorde em casa é 36 segundos. Fazer a brasa, colocar no negócio e soprar. Deu 36 segundos. Uau. E eu pensei, assim, fazendo isso, né, pode soar assim, bom, o cara está se achando. Mas não, eu percebi que, mesmo com esse controle de fazer em casa e ser apenas, entre aspas, 36 segundos, não foi fácil. É uma bagagem de muitos anos, cara, para entender a textura de tudo que está acontecendo e aplicar. E o Renê é a mesma coisa. É muito ano que te gabarita para fazer um negócio desse. E, às vezes, dá até aquele nozinho na garganta, assim, porque o cara assiste o programa, ele pode assistir o desafio, e, esses dois aí, pelo amor de Deus. Mas é a mesma história que ele tem. Uhum. Né? Porque alguém pode olhar para a história do cara, para algum ato dele, e criticar também sem entender o contexto de tudo que aconteceu lá atrás. Quantas vezes ela tomou porrada, pancada, para fazer o que ele está fazendo ali. E ação e reação, né? Se o cara critica hoje, ele vai ser criticado um dia, é normal. Então... Eu falo assim, não tá botando fé no que o Renê tá fazendo? Vem comigo. Vem cá, vem passar 3 dias ali comigo no mato. Exatamente. Meu, sabe que... Olha, eu só conheço 2 criaturas que me acompanham e aguentam a pegada. Um tem 6 anos, o outro tem 8. São meus 2 filhos. Que hoje eu largo eles no mato e só fico olhando. Claro, a gente tem que... É pai, né? Tem que cuidar para não deixar as onças comer e tal. Né? Esses dias estava o pé lá, quase enrolado numa sucuri. Eu falei, filho, deixa o pai chegar perto antes de você chegar na cobra. E assim... Eu sei a dificuldade que é estar no mato e principalmente, fazer um programa de televisão usando o mato como cenário, o mato como protagonista, porque foi isso, o bioma foi um protagonista. Verdade. E ele é difícil de você falar, você não pode chegar pro javali ali e falar, ô javali, agora passa aqui atrás de mim, por favor. Não existe isso. Né? Eu vou quebrar essa pedra, a gente não sabe como que ela vai quebrar ou como que essa árvore vai se comportar. Então é fácil pro hater, eu vou falar o hater, porque o crítico, quando ele faz uma crítica, quando é uma crítica inteligente, porque existe aquele crítico que ele se faz de crítico para parecer que é inteligente. Mas o crítico bom é aquele crítico que te tira da inércia. É o crítico que vai lá e fala assim, mas eu achei que o diálogo seu do tigre ficou muito ensaiado. Eu falei assim, velho, o que você faria para melhorar? O que faltou? Eu acho... a gente não é ator, eu não trabalhei na televisão, não fiz teatro, eu não sou ator. Só que eu tenho que passar uma informação, eu tenho que falar uma coisa que já aconteceu. Claro. E muitas vezes eu e o Tigre a gente tinha que conversar coisas que não precisam ser conversadas, né? Que só de você olhar, bater os olhos ali, você já sabe o que é. Então, ô Tigre, o que você acha de fazer uma fogueira aqui? Eu acho que tem que ser aqui. É óbvio que tem que ser aqui, é só olhar que a gente sabe. Que idiota que esse cara tá falando isso. Mas as pessoas, elas não entendem. A gente é o espectador. Eu tenho que passar isso, né? Porque um dia esse cara vai estar numa situação, não é uma praga, mas um dia um cara vai estar nessa situação e vai falar assim, caramba, eu vi o Renê fazer isso. Verdade. Me diz uma coisa, uma segunda temporada, o que vocês acham do que vocês conhecem, por exemplo, da América do Sul,
Aonde poderia render uma boa segunda temporada? Porque eu sei que para poder fazer o programa tem algumas restrições em relação à fauna, à flora, tal, né? Sim. Mas do que vocês conhecem, onde é que poderia ser ter uma segunda temporada tão eletrizante quanto essa? Que é um lugar cascudo e bonito, Patagônia. Patagônia. Se for na América do Sul, Patagônia, eu acho que aqui, aos pés dos Andes ali, naquela região ali de Punta Arenas, um lugar muito avassalador. A gente tem ali geleiras. Ah, mas você não falou que odiou o frio? Não. Eu odeio a altitude. O frio eu vou de boa. Potosí na Bolívia. Potosí na Bolívia que tem gelo. Olha Palmeira só. também. Agora, se a gente escapar um pouquinho da América do Sul, a gente tem ali, né, a Ásia, né, aqueles desertos da Mongólia. Mano, o que é aquilo, cara? Imagina um desafio ali num deserto da Mongólia, ou até ali para os lados do Vietnã, aquelas selvas vietnamitas. Aquilo é complicado. Sentiu que um Buena Verde passou ali, cara? Meu, ali é um inferno, né? Ou a Austrália, né? Você tem ali algumas regiões da Austrália que até o colonizador falou, não, isso aqui é incolonizável. A Austrália é a terra do veneno, né? A Austrália é a terra do veneno. É um local com menor metragem quadrada ali, sempre tem animal peçonhento. Na água, no deserto, impressionante, cara. Eu falo assim, a África é legal, mas a África já é batido. Todo mundo sabe o que tem na África. Mas você vai para a Índia, para a Mongólia, vai ali até para a China ali, cada lugar irado na China. Ou agora, já pensou numa Sibéria? Ou pegar ali aqueles campos até uma região ali de Europa também, você vê ali na Macedônia, poxa, tem alguns lugares na Grécia que é irado. Pensou você ficar largado numa ilha grega ali, ter que sobreviver, cara? Planeta desafiador. Parece. Sabe por que isso é desafiador? Porque você fala, eu vou para as ilhas gregas, parece o conforto e lazer. Mentira! Só tem um conforto e lazer porque tem uma estrutura ali, tem uma tomada para você ligar seu celular, caramba. Pega você ali no tempo de Ulisses, ali, ó, entra ali, ó, vai encarar um minotauro ali para você ver, meu amigo. Você encara o seu próprio minotauro. É terrível. Legal. Sabe um local que eu gostaria também de ser testado, cara? Ou no deserto da Namíbia, ou no deserto do Saara, cara, que são locais também, assim, que... Mas o Saara tem o Paris-Dakar, que passa por lá, não tem a mesma graça. Mas o da Namíbia, isso sim. Vai passar a resgatar a gente lá. Agora, gozado, vocês falam disso, mas eu dos desertos que eu conheço assim, geograficamente, né? Eu acho que o deserto de Mojave, lá nos Estados Unidos, é um desses que me intriga muito, que inclusive lá tem um lugar que eu adoraria conhecer, que é o cemitério de aviões que eles têm lá, né? Sim. É bizarro pra caramba. Muito seco, né? Os locais mais secos do mundo ali. Não é lá que tem aquele... como é que é o nome? O sal, aquele sal sólido, que é uma planície inteira. Esse é na Bolívia, o salar do Uyuni, da Bolívia. Ah, é? Ele pode ser visto do espaço, inclusive. É mesmo? Pô, eu já tive nesse salar. É um local também que... É mesmo? Misericórdia. É abrasivo demais o troço ali. E você pode ficar cego muito rápido nesse local. Porque o sal branco ele tem um albedo, né, um índice de reflexão máximo. Então a luz bate com radiação ultravioleta e queima de baixo para cima. Isso pode acontecer na neve, da famosa cegueira da neve, mas nesse deserto, em 45 minutos de exposição sem um óculos adequado, você pode ficar cego ali. Uau. É muito forte. Não, eu tive lá. Eu vou evitar esses lugares nos meus futuros planos. Olha, muito legal o papo com vocês. Eu acho que nós temos que bater um papo mais para frente aí, quando tiver engatilhado um outro desafio para vocês fazerem, porque, olha, o programa é maravilhoso, é muito divertido. São eu sempre falo que não são todos os reality shows que eu assisto. Eu assisto alguns que eu acho que tem uma pegada diferente, exatamente por causa do fator humano. Porque reality show, eu nunca assisti o BBB e eu acho um saco, porque eu sei qual é a origem. Mas esse é diferente, porque mostra duas pessoas fazendo um negócio que ninguém está fazendo, e ninguém vai fazer.
a não ser vocês dois, né? Que é sobreviver às intempéries da natureza. É isso aí. Essa é uma frase E, que é boa. e só uma colocação final aí, a gente falou dos haters, dos críticos. Ao contrário do que muitas pessoas acham, a gente gosta dos haters, a gente gosta dos críticos. Num primeiro momento, você fica meio pá, mas conforme você vai entendendo a natureza ali, o que o cara tá falando, meu irmão, você tem ali o caminho de como fazer o negócio ficar melhor. Ninguém agrada a todo mundo. Isso é fato, é impossível. Né? O segredo do sucesso eu não sei, mas do fracasso é querer agradar todo mundo. Mas quando você tem um hater falando, comentando, primeiro que você sabe que ele assistiu, já é uma coisa boa, a audiência, né? Mas entender ali, porque às vezes a gente não está enxergando a coisa como que o cara que está sentado no sofá enxerga. Então, é legal o hater, assim, ele é bem-vindo, quando o cara tem aquela coisa saudável, tem uns que vem xingando e tal, mas legal, se ele fala um palavrão novo, eu acho da hora. Teve um dia que, não sei o que ele falou pra ele, falou assim, caralho, mano, parece uma cabrita louca, e cara, eu guardei pra vida esse da cabrita louca, meu. Então, assim, às vezes rola uns palavrão novo, assim, é legal, é bacana. Né? Mas eu amo os haters. Eu acho que sem hater não ia ter a mesma graça que a gente tem agora. A gente sabe onde melhorar depois, né? Com certeza. Olha, foi muito legal. Luciano Tigre e René Murad, vocês são fantásticos. Obrigado pela participar aqui desse nosso bate-papo. E vamos esperar uma nova temporada para a gente falar mais sobre os desafios em dose dupla, né? Vamos, já preparando aqui. Vai ser um prazer. Eu vou levar a minha garrafinha térmica, tá? Isso é bom. Essa daí deve dar para esquentar a água, hein, Tigre? Essa dá, hein? Essa aí dá, cara. Maravilha. 2 especialistas em sobrevivência. Diferentes experiências. Técnicas complementares. Linda. Por mim, viraria almoço. Almoço? Diversos ambientes hostis, colocando em prova suas habilidades. Neste desafio, a natureza joga contra você. E para sobreviver e encontrar a civilização, será preciso superar as diferenças. Acompanhe Desafio em Dose Dupla Brasil, exclusivo no Discovery Plus. Bye. 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 Goodbye.